Como fazer um bulking para ficar parecendo um dinossauro? Bom, como a gente sabe, a grande maioria das pessoas acaba ali buscando o processo de emagrecimento, definição ou cutting, como você queira chamar. Mas a gente sempre tem aquele cidadão que tem a genética abençoada pelos tempos contemporâneos, onde o mundo hoje tem uma disponibilidade muito grande de alimentos, de calorias e coisa do tipo, mas aquele cara tem um baixo percentual de gordura e precisa ficar muito forte. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar basicamente tudo o que você precisa saber para iniciar um bom processo de hipertrofia ou bulking, como é chamado por aí. Primeiramente, vamos entrar no consumo calórico. E a primeira pergunta que eu colocaria aqui, e a mais polêmica, é a seguinte: será que é necessário um superávit calórico para que haja o processo de hipertrofia? O que sabemos atualmente é que a hipertrofia, ela pode acontecer em diversos cenários. Pode ser em déficit calórico, em manutenção e, obviamente, em superávit calórico, sendo esse último, no caso, o mais recomendado. Contudo, a probabilidade e até mesmo a magnitude da hipertrofia dependem muito, mas muito do contexto do sujeito. Thales, como assim depende do contexto do sujeito? Por exemplo, se eu pego um indivíduo aqui que é iniciante, começou a treinar agora, ele vai hipertrofiar muito fácil. Pessoas que têm um maior percentual de gordura, indivíduos que estão ali destreinados, mas estão retomando aos treinos, fez uma cirurgia ou coisa do tipo, e pessoas que estão com essa ingestão proteica um pouco mais elevada. Isso porque elas podem ganhar mais músculos enquanto perdem gordura, que seria nesse caso o que a gente chama de recomposição corporal. E a gente tem trabalhos bem interessantes mostrando isso pra gente, mostrando que realmente esse processo é possível. Por exemplo, esse estudo aqui, publicado esse ano, pegou 30 participantes e nesse caso fizeram o seguinte: eles pegaram um grupo que ficou com uma dieta em déficit calórico, outro grupo que ficou com uma dieta isocalórica, ou seja, consumindo exatamente aquilo que gasta, e outro grupo que falou assim: cara, a gente só vai fazer uma supervisão nutricional em vocês, ou seja, sem uma intervenção específica. E os participantes do grupo restrição calórica, e nesse caso dieta energética, realizaram treinamento de força, musculação, sendo 4 dias por semana de treino durante 10 semanas. E consumiram os protocolos nutricionais deles com a mesma quantidade de proteína. Ou seja, quem estava no grupo déficit ou isocalórico ia consumir a mesma quantidade de proteína, mas, obviamente, com diferenças nas calorias. E os resultados foram um tanto quanto interessantes. O grupo que estava em déficit calórico perdeu mais gordura e ganhou massa muscular de forma muito semelhante ao grupo isocalórico, mostrando então, nesse caso, pra gente que um déficit energético, quando feito de forma moderado e quando a gente tem uma dieta ali hiperproteica, ou seja, consumo proteico elevado, com a ingestão de calorias e tudo mais, a gente consegue ter esse ganho de massa muscular e induzir essa recomposição corporal, sacou? Isso é um ponto bem interessante. Isso sugere pra gente dois pontos legais. O primeiro deles é que uma ingestão elevada de proteínas, principalmente quando a gente tem ali a ação no treinamento, a gente consegue facilitar melhorias simultâneas no nosso corpo, uma redução da massa gorda e um aumento da massa magra. Mas, obviamente, o que a gente está falando aqui são de iniciantes, não são de pessoas altamente treinadas, com um bom volume de massa muscular e que já tem assim anos e anos de treino. Mas lembrando, isso é muito importante, tá? Isso não significa que o déficit calórico seja a condição ideal para maximizar a hipertrofia em todos os indivíduos, principalmente em indivíduos treinados. Inclusive, a gente tem uma meta-análise que mostrou pra gente que o déficit energético prejudica os ganhos de massa magra. Isso porque, geralmente, quando a gente pega indivíduos mais avançados que já treinam há mais tempo, esse cenário não é o mais favorável para a construção de tecido. Sendo assim, eles mostraram nessa meta-análise que os ganhos de massa magra foram reduzidos, mas os ganhos de força, eles foram relativamente preservados. E nos dados, eles mostram pra gente também que um déficit de aproximadamente 500 calorias por dia estava associado com essa ausência desse ganho de massa magra, mas aqui tem um ponto que merece um pouquinho de ressalvas, na minha humilde opinião: o nível de treinamento. Obviamente que o nível de treinamento dos indivíduos em meta-análises pode variar, e também a distribuição dietética de cada um desses protocolos. Então já abordamos até agora o cenário de uma dieta isocalórica, ou seja, consumir exatamente aquilo que você gasta. Já abordamos o outro cenário, que seria a dieta de restrição calórica ou cutting, tá? Mas você pode se perguntar: beleza, Thales, mas o quanto seria recomendado de superávit calórico para que eu possa maximizar a minha hipertrofia? Infelizmente, não sabemos isso com uma precisão exata. O superávit energético, pelo que a gente sabe, ele é ótimo para maximizar o ganho de massa magra e minimizar, obviamente, ali um empenho muito grande para que você consiga ter tal operação. Mas as recomendações fixas do tipo, coma 500 calorias sem da manutenção, a gente não tem isso, entendeu? A gente não tem ensaios clínicos robustos demonstrando isso pra gente, de que esse é o ponto
ponto-chave, esse que é o ponto que você tem que trabalhar. Infelizmente, temos que trabalhar aí com um pouco de experiência. Então, pensando de forma prática, o que eu faria no contexto de calorias? Para a maioria dos indivíduos que já são treinados, que já tem ali um bom nível de treinamento, faz mais sentido começar com um superávit bem conservador, algo ali entre 5 até 10% acima do gasto de manutenção. Ou seja, se o meu gasto de manutenção é de 3.000 calorias, eu começaria a consumir uma dieta com 3.150 calorias, 3.300 calorias. Óbvio, depende do nível de treinamento que eu tenha, da facilidade ou até mesmo dificuldade de ganhar massa magra e massa gorda. E depois desse superávit inicial que eu coloquei de 5 a 10%, eu iria ajustando o protocolo com base na média do peso semanal, nos desempenhos com relação aos meus treinos. Será que minha carga está evoluindo, está reduzindo? Como é que eu tô nisso? Obviamente também que nas fotos, para comparar uma foto com outra. Porque assim eu decidiria se eu aumentaria ou se eu reduziria esse meu consumo calórico. Exemplo, ganhei muita massa gorda. Putz, eu acho que eu coloquei um superávit muito alto, vou reduzir um pouco. Ah, tô de boa, vou aumentar mais um pouquinho. E pensando nesse contexto, uma faixa inicial e bacana aí de ganho de peso corporal seria basicamente de 0,5 a 1%. Isso pensando em indivíduos iniciantes. Agora, para o indivíduo mais intermediário, tipo o meu caso, é de 0,25 a 0,5% do peso total por mês. Agora, se o cara já é muito avançado, de 0,1% a 0,25% por mês. Lembrando que, assim, essas faixas que eu trouxe para vocês aqui são apenas instrumentos de controles, não tem um limiar fisiológico, coisa do tipo. E como eu falei anteriormente, quanto mais treinado o indivíduo, menor costuma ser sua capacidade de construir tecido muscular. Sendo assim, se eu pego um indivíduo muito avançado, que já treina 5, 6 anos, e coloco um superávit muito agressivo nele, 20, 30% acima do GET, a tendência dele é de acumular muito mais gordura e não massa magra. Isso porque ele é menos treinável. Então, sabendo do montante calórico agora, a gente vai ter que entrar nesse caso nas proteínas. Quando a gente pensa nas proteínas, elas são assim um dos macronutrientes mais importantes nesse cenário. Um dos estudos mais clássicos que a gente tem sobre essa temática observou pra gente que o consumo proteico, de forma geral, aumentou de forma modesta os ganhos de massa livre de gordura durante o treinamento resistido. E eles trazem, inclusive, uma análise onde tem um certo ponto de saturação, que seria basicamente o seguinte: depois desse ponto de proteína a gente não vê tanto benefício. E esse ponto era de 1,6 gramas por quilo por dia, com um intervalo de confiança chegando ali até 2,2 gramas por quilo por dia. Ou seja, se você ficar nessa faixa de 1,6 a 2,2, você vai estar num cenário ótimo pensando em ganhar massa muscular. E obviamente que você já vai ter uma dieta mais calórica, então você não precisa colocar muita proteína, porque o seu corpo vai aproveitar mais essa proteína. Mas pensar apenas nesse consumo total proteico diário é uma forma simplista de olhar isso, tá? E eu não quero passar aqui somente isso para vocês. Eu quero que, além das recomendações diárias, a gente pense em outras questões da distribuição geral dessas proteínas. E é por isso que nós temos uma revisão bem interessante mostrando que não existe um limite de absorção de proteínas em uma refeição. Então, aquela ideia simplista de que eu só posso consumir 30, 40 gramas de proteína em uma refeição é, na realidade, uma falácia. Mas muitas pessoas trazem isso pra gente. Por quê? Porque pensando em maximizar a hipertrofia, a síntese proteica, o recomendado seria dividir as suas proteínas em pelo menos 3 ou 4 refeições. Então, se você vai consumir, por exemplo, 1,6, você coloca ali 0,4 gramas por quilo por refeição no seu dia, sacou? Então, pensando de forma prática, o que eu faria pensando assim nesses cenários? Eu evitaria os dois extremos, onde tem aquele cara que quer consumir quase toda a proteína dele em uma única refeição, tipo assim, vou fazer 2 refeições, vou colocar 100 gramas de proteína em uma e 100 gramas de proteína em outra, em termos de macronutrientes. Isso é muita coisa. Ou então aquele maluco que quer transformar, a alimentação dele em doses obsessivas de proteína, não, tem que dividir certinho, bonitinho, porque o Thales falou. Calma, para a maioria das pessoas, de 3 a 5 refeições com proteínas por dia já vai ser altamente suficiente. E lembrando que você não precisa ter proteína em todas as refeições. Então, se eu faço um café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, o lanche da manhã, nesse caso, ele pode ficar ali sem proteína, não tem o porquê, o lanche da tarde também. E lembre-se de uma coisa, sempre que a distribuição de proteína estiver assim bonitinha, cara, essa otimização com relação ao horário é questão secundária, tá? Porque o mais importante de tudo é você atingir o seu total proteico diário. Então a gente já falou do consumo calórico, do consumo proteico, agora a gente vai entrar nesse caso no consumo de gorduras, que também são importantes, tá? De forma geral, muita gente esquece das gorduras, mas as gorduras são importantíssimas. Isso porque a gente tem ácidos graxos, que são essenciais, ou seja, nosso corpo não produz. Elas também vão ser importantes quando a gente pensa na absorção de vitaminas lipossolúveis e, obviamente, na densidade energética da dieta, tá? Fora a questão de palatabilidade com relação a uma refeição e até mesmo a saúde global do indivíduo. Então, pensando assim numa faixa razoável que eu colocaria com relação a aporte proteico e coisa do tipo, seria algo ali por volta de 20 até 35% das calorias, ou em muitos casos, pensando em recomendações em gramatura, eu colocaria de 0,6 a 1 grama por quilo por dia. Mas é importante que, de forma geral, assim, a gente não pode deixar essa gordura de forma exagerada numa dieta
dieta voltada para hipertrofia. Isso porque a gente quer priorizar mais o consumo de carboidratos, visto que esse vai ser muito mais importante para a questão da performance. Mas é óbvio que pensando nas gorduras, as recomendações de fontes alimentares deve ser priorizar um bom consumo de azeite, um bom consumo de castanhas, abacate também é muito legal, peixes, ovos, laticínios, pô, quem não curte um iogurte ali com aveia, etc. Uma refeição bem bacana. E obviamente que para você nesse caso ter uma refeição ali interessante, você limitar esse consumo de gordura saturada. Limitar no que a OMS recomenda, por exemplo, você não ultrapassar de 10% do valor energético total da sua dieta. Lembrando, não quer dizer que você não possa consumir, é só você não ultrapassar muito as quantidades. Agora, por último, mas não menos importante, vamos aprofundar nos carboidratos. Como sabemos, os carboidratos, eles contribuem muito, mas muito para a performance do treino. Isso porque eles são importantes para uma boa reposição de glicogênio, eles são importantes para essa manutenção desse volume, até mesmo qualidade do seu treino, suporte caso você faça ali um treino mais longo, ou então caso você, sei lá, faça outras atividades no seu dia, uma redução da sua percepção de esforço e até mesmo para você aumentar a sua ingestão energética com uma digestibilidade um pouquinho mais rápido quando a gente compara com outros macronutrientes. Tá, Thales, eu entendi que os carboidratos são importantes e tudo mais, mas assim, eu vejo muita gente falando que a proteína é o mais importante, a energia. E realmente, quando a gente pega trabalhos, nesse caso, igualando o consumo proteico e de calorias, não está muito claro para a gente se consumir algum carboidrato adicional vai trazer algum benefício de forma independente para a hipertrofia. A gente tem até uma revisão bem recente que concluiu, nesse caso, que ingestões mais altas de carboidrato podem não aumentar de forma direta essa hipertrofia muscular. Mas os autores classificaram para a gente a certeza da evidência como uma certeza baixa. Além disso, eu tomaria um cuidado bem sério ao afirmar isso. Principalmente porque dado o carboidrato, que a gente sabe que é um macronutriente importante para a performance e que ele também é mais fácil de ser digerido, fica mais fácil atingir o superávit calórico, além de ser um forte auxílio para você conseguir manter um alto volume de treino. Então assim, ele pode não potencializar de forma direta a questão de hipertrofia, ganho de massa muscular, mas de forma indireta ele vai ser indispensável para que você consiga ter um bom treino, progredir suas cargas, ter uma boa recuperação, fora que são ótimas fontes de vitaminas, minerais e coisa do tipo. Então de forma prática, para quem busca hipertrofia, aproximadamente 3 a 5 gramas por quilo atende a grande maioria dos contextos. Agora, se você faz mais de uma atividade no dia, se você é um atleta, eu colocaria ele de 5 a 7, por exemplo. Porém, se você é aquele cara que, Thales, eu ainda faço muito, mas muito, aí você pode chegar até 9, 8, 10 gramas por quilo. Mas lembrando que, assim, valores que são um pouco menores podem funcionar melhor em pessoas com menor gasto calórico, com baixo volume de treino, desde que esse indivíduo consiga progredir cargas, chegar próximo da falha e coisa do tipo. E obviamente que esses valores que eu citei anteriormente não devem ser tratados como algo obrigatório, tá? Porque assim, depois que a gente consegue garantir as proteínas e aquele consumo de gordura, o carboidrato costuma ser o principal macronutriente ajustado conforme o gasto energético, conforme a sua preferência, conforme suas atividades diárias. Então pode ser que você que esteja me assistindo aqui agora ultrapasse bastante aquela faixa que eu trouxe para vocês com relação à recomendação, ou então pode ser que você fique um pouquinho abaixo. Isso vai depender muito do seu dia a dia, do seu cotidiano. Mas enfim, agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para montar essa dietinha. Vamos fazer uma parte prática montando uma dieta de hipertrofia como se fosse para mim, para eu auxiliar vocês, beleza? Eu tenho 77 quilos, eu tenho 1,79 m e eu sou do sexo masculino. Então vamos calcular meu gasto energético por Harris Benedict, ou seja, uma forma ali mais simples mesmo. Para você fazer esse cálculo, é simples. Ou você pode vir aqui no vídeo de cutting, que está aqui no nosso canal do YouTube, ou então você pode digitar isso no Google, cálculo do gasto energético com Harris Benedict. Tá? O meu gasto energético fica mais ou menos ali entre 2.800, 2.900 calorias, tá? Contando que eu gosto da minha corridinha e contando, obviamente, meu treino e minhas atividades diárias, tipo gravar um vídeo para vocês, caminhar com a minha namorada e coisa do tipo. Tá? Mas para facilitar, eu vou arredondar meu gasto energético total para 3.000, beleza? Então, pensando nas calorias, como eu sou um indivíduo um pouco mais avançado, já tenho um pouquinho de mais massa muscular, tá? Eu vou colocar para mim um leve superávit calórico. Primeiro porque eu não quero ficar parecendo uma porpeta, uma leitoa. Ou seja, se eu colocar um superávit muito grande, eu não vou ganhar muita massa muscular a mais, porque eu sou natural e, obviamente, porque nesse caso eu já tenho uma evolução física legal. Então, eu vou trabalhar com coisa de 5 até 10% ali acima do meu gasto.
cerca de 150 a 300 calorias adicionais, ou seja, 3.150 calorias a 3.300. Sendo assim, pegando nesse caso 3.300 calorias, agora eu vou achar meu consumo proteico. Como eu estou em um superávit, eu não preciso de muita proteína, porque como eu falei, a gente tem esse maior aproveitamento para essa síntese proteica, especialmente a muscular. Eu vou trabalhar ali por volta de 1,8 gramas por quilo. Então eu vou pegar meu peso 77 e multiplicar por 1,8. E eu vou achar cerca de 140 gramas de proteína por dia. Agora, as gorduras, eu vou trabalhar com elas de forma mais baixa. Primeiro porque eu não sou tão fã assim de um alto consumo de gordura, em termos de palatabilidade, especialmente em um superávit, onde eu vou estar consumindo, então, nesse caso aí de gordura, cerca de 0,6 gramas por quilo, mais ou menos. E multiplicando pelo meu peso corporal, mais uma vez 77, a gente vai achar cerca de 46 gramas de gordura. Aí agora ficou muito, mas muito fácil. Cada grama de proteína tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias. Então é só fazer uma continha de boteco que eu vou achar nesse caso, em termos percentuais, quantas minhas calorias estão faltando. Por exemplo, peguei nesse caso 140, que é meu total de proteína, multipliquei por 4 e pego 46 e multiplico por 9. Assim, então, a minha dieta já tem 974 calorias dela que já estão comprometidas, que eu não posso mexer. O restante agora eu vou colocar de carboidratos, ou seja, 3.300 calorias. Menos 974, vai sobrar umas 2.300 calorias. E como sabemos, o carboidrato também tem 4 calorias por grama, é só eu pegar 2.300 e dividir por 4, que então eu vou achar que o meu consumo diário de carboidrato em termos de macronutrientes são de 575 gramas de carboidrato. Então a minha dieta, pensando em uma hipertrofia, para mim ficou em 3.300 calorias, com 575 gramas de carboidrato, 140 gramas de proteína e 46 gramas de gordura. Agora o que eu vou fazer é jogar isso num software, ou então MyFitnessPal, aplicativo da Growth, coisa do tipo, e vou acompanhando semanalmente meus resultados com relação à minha evolução, com relação às minhas cargas, com relação às minhas fotos, e eu vou verificando se eu aumento, se eu reduzo as calorias e coisa do tipo. E óbvio, né, para fazer isso de forma bem específica, eu tenho que ter um certo controle. Anotar sempre minhas cargas, anotar sempre como está a minha evolução, porque assim eu consigo mensurar se eu tenho que reduzir, se eu tenho que abaixar as calorias e como é que eu tô indo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo do Booking para algum amigo seu. E é óbvio, se você não quer ter todo esse trabalho de se preocupar com tudo isso, distribuição proteica e coisa do tipo, a minha consultoria é o lugar para você, porque lá você tem um contato direto comigo, eu vou montar todo o seu planejamento, a gente vai acompanhar semanalmente os feedbacks semanais com peso, como você está indo e também as suas fotos. Mas é isso. Se for fazer comprinhas na Growth também, utilize o cupom Thales. Um abração e até o próximo vídeo.